Ok. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Andresa Carrilho, faço parte da equipe Connect Américas e hoje eu estarei moderando esta live, que faz parte do programa de capacitação da Business Connection Brasil, Food and Beverage, e é destinado não apenas para os empresários e empresárias participantes do evento, mas também para todo o público interessado em aprender mais sobre a temática de comércio internacional e exportação. Apresento para os que ainda não conhecem, a Business Connection Brasil Food and Beverage é um evento que traz as micro, pequenas e médias empresas do setor de alimentos e bebidas do Brasil a oportunidade de participar de uma rodada de negócios com compradores internacionais em uma realidade totalmente virtual. Este evento faz parte de uma histórica parceria para apoiar os pequenos negócios brasileiros na retomada da economia. A iniciativa foi proposta pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e está sendo executada em conjunto pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, a Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios, a Rede Sim, a Connect Américas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério das Relações Exteriores. Este evento é também um desdobramento da ConnectAmericas.com, que é uma plataforma de negócios gratuita criada pelo BID para apoiar suas mais de 350 mil empresas cadastradas da região, a realizar mais e melhores negociações internacionais. O Business Connection, este evento é o primeiro evento da Connect Américas no Brasil, que há 11 anos vem realizando diversas rodadas de negócios em países da América Latina e do Caribe, como os tradicionais Like Flavors e Outsource to LAC. Sem mais delongas, hoje teremos a live sobre o blockchain e canais de confiança que diminuem fronteiras diretamente com o especialista da IBM. Vamos entender o que é blockchain e como usar esta tecnologia de transações de negócio, que já está diminuindo a fricção entre diversas cadeias de negócios, incluindo a exportação. Esta live ela será apresentada por Carlos Henrique Duarte, que atualmente é o líder de Blockchain Service na IBM América Latina, e tem por missão o desenvolvimento de negócios e projetos envolvendo a tecnologia em toda a região. Carlos Henrique Duarte tem mais de 22 anos de experiência no mercado da TI, atendendo as mais diversas indústrias. Lembra a todos que ao final desta live teremos 15 minutos disponíveis para responder as perguntas, assim que sintam-se livres para fazerem as suas perguntas no chat localizado à sua direita. Agora, é com muito prazer que passo a palavra para Carlos Henrique Duarte. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vocês conseguem ver minha tela aí direitinho? Sim, vemos. Perfeito. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde, para a gente conseguir aí trocar um pouco experiências sobre o que é essa nova tecnologia, o impacto que ela está trazendo para o mercado. Eu já estou há 3 anos e alguns meses trabalhando com blockchain dentro da IBM. A IBM hoje que é um dos líderes globais aí do ponto de vista de implementação da tecnologia, né, de soluções utilizando a tecnologia. E então já há 3 anos militando aí não só no Brasil como na América Latina para tornar o blockchain muito mais do que um hype, né, muito mais do que uma moda, muito mais do que um assunto que se repete. A ideia aqui do nosso papo hoje é a gente entender um pouco do conceito, do que é o blockchain, para que ele serve, e eu quero dar alguns exemplos para vocês, exatamente para a gente mostrar como é essa questão da diminuição, não só da distância, não é? Como a gente está aproximando negócios aí através de processos por todo o mundo, mas também vocês entenderem um pouco da aplicabilidade, o potencial da aplicabilidade da tecnologia nos negócios de vocês aí por todo o Brasil e fora, não é? E por último, só um recado de como a IBM ela faz isso tudo acontecer, tá ok? Eu queria começar, eu gosto sempre de começar com a questão da conceituação,
porque a gente tem um monte de gente falando de blockchain em diversas maneiras diferentes, e não necessariamente quer dizer que estejam certos ou errados, né? Mas eu gosto de dar esse contexto, primeiro, para a gente entender melhor o que é a tecnologia, entender a abrangência, e, obviamente, também entender a abordagem da IBM em cima da utilização da tecnologia, que pode ser, em alguns casos, bastante diferente com o que a gente tem aí de mercado. Então, para a gente entender blockchain, eu gosto de trazer alguns entendimentos de conceitos que estão fora da tecnologia. Então, eu vou falar muito pouco de tecnologia, aqui quase nada de tecnologia. E espero que vocês consigam entender blockchain ainda assim. Então, alguns conceitos que são importantes para a gente entender como é que funciona. Primeiro conceito é o conceito de redes de negócio. O que são redes de negócio? Redes de negócio são pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão aí de uma maneira, vamos dizer, interconectada, né? Fazendo transação de coisas, ok? Transação é quando eu troco a posse dessa coisa, e essas coisas a gente chama de ativos. Um ativo é tudo aquilo que eu posso ter ou controlar para produzir um valor, tá bom? Valor é aquilo que tem importância, aquilo que é importante, ok? Então, qualquer coisa, seja tangível, seja intangível, que eu possa ter ou controlar para produzir um valor, eu chamo isso de ativo. Então, em uma rede de negócios, essas pessoas físicas ou jurídicas, que a gente vai chamar de participantes, elas fazem transações de ativos. E esses ativos podem ser os mais diversos possíveis. Eles podem ser contratos, eles podem ser valores financeiros, eles podem ser notas fiscais, eles podem ser um alface, eles podem ser um container cheio de bens, eles podem ser uma carga específica, eles podem ser qualquer coisa, ok? Então, isso já é um grande diferencial, a gente vai entender um pouco mais à frente. Tudo bem. Quando eu realizo essas transações, eu preciso normatizar, eu preciso que todos os participantes dessa rede de negócio que estão fazendo essas transações desses ativos, eles estejam seguros para fazer isso. Então, eu tenho um arcabouço de regras, de termos e condições para que a transação ocorra e que todos esses participantes eles estejam seguros, garantidos. A transação vai ocorrer, que os prazos vão ocorrer, que os pagamentos vão ocorrer, que as condições elas vão ser atendidas. Então, para isso, eu elaboro uma peça que a gente chama de contrato, não é? Dentro desse contrato, eu vou especificar absolutamente tudo aquilo que eu preciso para garantir a segurança da transação daquele ativo. Qual é o ativo, quais são as características desse ativo, qual o preço desse ativo, as formas de pagamento desse ativo, quem é que pode comprar o ativo, quem é que está vendendo o ativo, o que acontece quando quando dá algum problema, quem é que arbitra, precisa de arbitragem, o que acontece quando dá certo, ok? Então, todas essas regras necessárias, esses termos e condições para que a transação ocorra dentro de uma rede de negócio, a gente coloca num documento chamado contrato. Beleza. Tem um aspecto contábil também na questão, que é, ok, esses participantes estão transacionando esses ativos, mas eu preciso registrar em algum lugar essas transações, né? Então, a gente tem arcabouço contábil, a gente tem algumas peças contábeis que vão ajudar a gente a fazer isso. Uma delas é o livro diário, o livro razão ou o livro caixa, né? Que é aquele documento contábil onde eu faço todos os registros da transação. Ok? Então, lá eu tenho um controle de entrada, eu tenho um controle de saída, quem fez, quanto fez, para quem fez. Isso é um documento. Antigamente era um papel, não é? Era um caderno, um livro, e ele tinha algumas características bastante importantes, que é você não poder rasurar esse livro, ao risco de que você invalide, inclusive, todo o livro. Então, para ele permanecer fidedigno, você não poderia rasurar de maneira nenhuma. Então, se você fez uma entrada, se você fez uma anotação, e essa anotação está errada, você faz uma outra anotação na próxima linha,
corrigindo a anotação anterior. Então, isso aí é um documento que vai garantir, mais ou menos, com que eu tenha um registro das transações que foram feitas. Então, numa rede de negócios, participantes transacionam ativos baseados em regras pré-estabelecidas em um contrato que foi acordado, não é? E tudo isso registrado em um documento contábil. Perfeito? Então é assim que funciona qualquer modelo de negócio hoje. E é assim que funciona o blockchain. O blockchain ele faz exatamente isso, ele replica exatamente essa realidade de maneira digital. Então eu continuo tendo a rede de negócios, eu continuo tendo os participantes aqui, eu consigo transacionar qualquer tipo de ativo de maneira digital, ok? Eu tenho um contrato digital, que é um código, onde eu vou fazer todo o registro dessas condições para que as transações ocorram, do mesmo jeito que eu faço um contrato de papel, e eu tenho um livro, que é um livro eletrônico que a gente chama de Ledger, okay? É uma base de dados especial, que ela também tem algumas características bastante importantes, como, analogamente ao livro contábil, eu eu apenas faço um tipo de registro, que é a inclusão de novos registros. Eu não apago, eu não altero, eu não adultero, eu não faço nada além de registrar essas transações de maneira sequenciada, encadeada, garantindo a segurança daquilo ali, utilizando criptografia. Ok? Então, isso é o blockchain, é assim que o blockchain funciona. Vamos lá. Para ficar um pouco mais claro, nós estamos falando aqui num evento, né, que tem foco aí de exportação também e tudo mais. Então, trazendo um problema básico de uma rede de exportação, importação e exportação, para exemplificar como é que funciona o blockchain. Então, vamos supor que esse participante A aí seja uma empresa que está importando alguma coisa de fora, sei lá, da China, sei lá, da Europa, que é onde está esse participante B. Para que essa transação ocorra, eu tenho uma série de outros atores que fazem parte dessa rede de negócio. Eu tenho os bancos que estão envolvidos, principalmente nas transações de crédito, troca de carta de crédito, financiamento dessa transação. Eu tenho asseguradores, eu tenho transportador, eu tenho regulador, eu tenho auditor, eu tenho receitas, Receita Federal, eu tenho um monte de outros participantes, eu tenho agricultura, dependendo do tipo de bem que está sendo transacionado. Então, eu tenho uma infinidade de participantes aí que eles vão estar fazendo várias transações para garantir que o participante A consiga trazer os bens do participante B, da origem lá, que é o participante B. Mas prestem atenção na figurinha para algumas coisas interessantes aí. Primeira coisa, se você perceber, cada um desses participantes dessa rede tem o seu próprio livrozinho, não é? Esse livrozinho, ele tem o registro específico do ponto de vista de quem o possui, né, das transações. Isso é uma coisa bastante importante. Outra informação bastante importante é esse registro, ele pode ser desde um data center poderoso, servidores moderníssimos com sistemas elaborados, como pode ser um caderninho de papel, né? Aonde alguém vai estar fazendo ali o registro do seu ponto de vista das transações. Então, a gente tem um modelo bastante ineficiente. Esse é um modelo vulnerável, porque muitas vezes eu preciso esperar que alguém me forneça, alguém dessa rede, me forneça uma informação para continuar o meu processo. Então, se esse alguém está fora do ar, se esse alguém molhou o caderninho, se eu não tenho conectividade, qualquer que seja o problema, para eu pegar essa informação que está registrada lá no caderninho do outro, a transação para. Eu fico esperando, eu tenho um wait time muito grande. Então, a gente ainda tem essa questão da vulnerabilidade e, obviamente, acaba sendo um processo caro. Por quê? Porque alguns participantes vão ter que investir mais do que os outros para mitigar
esses riscos todos que a gente está falando aqui e outros mais, obviamente. Tá certo? O que a gente faz? O que o blockchain, então, resolve? O blockchain resolve, bom, primeiro, porque todo mundo vai usar o mesmo caderninho de maneira distribuída. Então, eu tenho cópias do mesmo caderninho na mão de cada um dos participantes. Isso é algo muito importante. Isso vai me dar uma agilidade, vai me dar disponibilidade, não é? E alguns outros fatores que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês ainda há pouco, esse caderninho ele tem apenas uma função, que é de registrar. Registrar a transação que foi feita. Então, se algum desses participantes está fora do ar, por exemplo, todo mundo tem uma cópia e eu consigo andar, eu consigo prosseguir com a transação, apesar da disponibilidade de um ou de outro. Tá, ok? Segunda coisa que é bastante importante desse caderninho é a questão dele ser imutável. Uma vez que foi registrado ali, ninguém muda. Se ninguém muda, eu vou ter a possibilidade de fazer, de trazer outros valores de negócio que são bastante importantes, como, por exemplo, a rastreabilidade. Então, eu consigo dizer exatamente em que ponto está, com quem está, em que estado está aquele ativo que foi registrado ali, ok? De maneira real time. Todo mundo tem exatamente a mesma informação. Todo mundo vai conseguir ter exatamente a mesma informação. Outra coisa que é bastante importante é, eu tenho uma automatização aqui do fluxo do que a gente chama de consenso. O que é esse consenso? Esse consenso ele vai funcionar de duas maneiras. Ele vai funcionar de uma maneira tecnológica e de uma maneira negocial. De uma maneira negocial cada um desses participantes, ao entrar, ao fazer parte dessa rede de negócios, eles vão estar de acordo às mesmas regras. Então, as regras elas são as mesmas e elas são verificadas toda vez que alguém fizer uma transação dentro dessa rede. Isso é o consenso de negócio. Ele não é simples, até porque eu estou trabalhando várias entidades diferentes, não é? Eu preciso ter uma visão de benefícios, essas entidades elas precisam entender o benefício, elas precisam estar afim de fazer parte dessa rede, ok? Então são coisas que eu preciso cuidar, mas eu tenho a garantia de que cada vez que a transação for realizada, eu vou ter a verificação de que essas regras que foram estabelecidas para todo mundo estão sendo executadas de maneira correta. Esse é um consenso de negócio. E eu tenho um consenso tecnológico, que é aí um conjunto de tecnologias, de criptografia, de validações, que vão permitir com que eu garanta que o participante A é o participante A, o B é o B, eles podem fazer essa transação e está tudo correndo dentro da regra. Ok? Então, o blockchain ele vai me permitir valores que são valores de negócio, vai conseguir com que eu traga aí confiança a estruturas, a ecossistemas de negócios que hoje, de repente, não tem confiança, ou que eu tenho questões de confiança, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre elas. Tá certo? Uma coisa que é importante, dar um contexto, até comecei a falar isso lá atrás, é a visão da IBM do ponto de vista do blockchain é a visão de blockchain para negócios, é o enterprise blockchain que o pessoal chama, né? Então, eu tenho características que são um pouco diferentes da visão de criptomoeda, que é um outro tipo de aplicação utilizando blockchain, ok? Então, não é questão de um ser melhor ou de outro ser pior, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem só questão da aplicabilidade. Então, do ponto de vista da aplicabilidade que a gente faz para o blockchain, eu estou trabalhando algumas coisas que são diferentes. A primeira é multi-asset, eu sou multi-ativo, então a gente trabalha com qualquer tipo de ativo. Vocês vão ver quando eu começar a falar um pouco dos exemplos. Segunda coisa que é bastante importante, eu tenho identidade, eu consigo saber quem é que estão fazendo as transações. Eu preciso saber, porque eu estou agora dentro de um contexto de uma rede onde eu preciso saber quem é quem, ok? Apesar de eu ter uma base de dados onde todo mundo está fazendo o registro das informações, isso ser compartilhado,
eu tenho a questão da permissionalidade. Então, como eu identifico quem é que está fazendo parte daquela rede, eu consigo dar permissões de acesso a essa base de dados de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido. Tá? Então, no blockchain para negócio, no Enterprise Blockchain, os participantes eles são públicos, eles são conhecidos, mas as transações elas são privadas. Só consegue ver a transação aqueles que têm o direito, têm a permissão de fazer isso aí. Outras coisas que são bastante interessantes, por conta desse universo um pouco mais restrito e identificado de participantes, eu não tenho necessidade de utilizar protocolos de mineração. Eu não tenho que remunerar ninguém para estar dentro dessa rede. Ok? Então, as entidades, os participantes, eles vão entrar na rede por interesse, que é um interesse externo ao processamento, né, do blockchain. É um interesse de negócio, é um interesse na transação, é um interesse no modelo, é um interesse na criação do ecossistema, enfim. Os benefícios, eles são outros, tá ok? O foco aqui, ele é business to business, em primeiro momento, e é óbvio que os negócios, tendo benefício do blockchain, eles vão também afetar ao consumer, ao customer, ao client, ao citizen, né? Que é esse Czinho aí, a pessoa física no final das coisas. Tá joia? E por último, uma coisa que eu gosto sempre de dizer um dos conceitos que se trabalhou muito quando se começou a falar de blockchain é a questão da descentralização. Então eu tenho desintermediação, eu posso ter desintermediação, que como eu confio e as regras elas são pré-estabelecidas, eu não preciso de um intermediário mais em muitos processos, ok? A grande questão é que isso é um processo, não é? Então, até eu chegar a esse ponto da descentralização, eu preciso passar por um processo anterior bastante importante. O primeiro deles é o da digitização, não é digitalização. Digitalização é um processo da digitização. Digitização é eu conseguir fazer um processo inteiro de negócio, né? Eu conseguir toda uma cadeia de negócio 100% digital, sem um papel. Ok? Então eu começo com esse processo, tirando esse processo do mundo físico, tornando ele 100% digital. Depois eu tenho um momento onde eu preciso organizar, e esse organizar, ele tem uma série de aspectos aí, aspecto de governança, aspecto de negócio, aspecto de mercado, né? Então o que eu vou fazer com essas informações digitais, o que eu vou fazer com esses dados, e por último, uma vez isso organizado, a descentralização, ela vai acontecer, tá? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes alguns autores, alguns palestrantes, eles falam da descentralização como sendo uma obrigação do momento zero. E o que a gente aprendeu durante esse tempo todo, implementando soluções utilizando blockchain, é que a descentralização, sim, ela é um fato, mas ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é uma consequência de todo um processo que vai acontecer antes. Terminando aqui a nossa fase de entendimento do que é tecnologia, uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: não existem projetos de blockchain. Então, se alguém está vendendo um projeto de blockchain para você, não compre. E se você quer comprar um projeto de blockchain, você precisa mudar a sua visão um pouco, ok? Porque não é sobre a tecnologia. A gente está falando aqui de processos de negócio. Vocês viram que até agora eu não falei nada de técnico, não é? Então, a gente está falando aqui de processos de negócios. Então, que eu faço para conseguir identificar se eu tenho processos de negócio que vão ser beneficiados da utilização do blockchain? Eu tenho essa regrinha de ouro aí, a gente tem essa regrinha de ouro, que ela é baseada em um tripé. Primeira parte do tripé, a primeira perninha, é um problema de negócios para ser resolvido. Então, tudo gira em torno do problema de negócios, ok? Por isso que é importante fóruns como esse que a gente está tendo hoje, que vocês são pessoas que estão aí em volta do negócio, então vocês entendem as interações, vocês entendem os problemas,
vocês entendem aonde trava, vocês entendem a legislação, né? Então, eu preciso ter esse problema de negócio. A segunda perninha é, eu preciso ter uma rede. Blockchain não é para resolver o problema da sua empresa. Blockchain é para resolver um problema do ponto de vista da porta para fora, né? É com seus fornecedores, é com o governo, é com todo mundo que faz parte da sua cadeia que está, de alguma maneira, sendo impactado ou sendo a razão, né, por um motivo ou por outro, desse problema de negócio que você tem. E, por último, uma questão de confiança, que envolva a transacionalidade do ativo. Essa questão de confiança eu vou dividir ela em 4 pedaços para vocês entenderem. Então, ok, eu entendi que eu tenho um problema de negócio. Eu entendi que eu tenho uma rede de negócios aqui em torno desse problema. Se esse problema de negócio, nessa rede, ele girar em torno de fraude, então eu tenho risco de fraude, de adulteração na transacionalidade desse ativo, blockchain pode ser, sim, uma boa para resolver esse problema. Se eu tenho necessidade de rastreabilidade, então eu preciso rastrear, eu preciso ter uma ideia da cadeia, eu preciso acelerar, eu preciso ter uma visão mais certa, mais pronta do estado da transação dos ativos. Blockchain ajuda bastante. Se eu tenho necessidade de conciliação de informações, então, convergir, né, informações. Como está todo mundo escrevendo nesse ledger, né, nessa base distribuída e confiável, eu trago agora uma visão única, na verdade, da transação do ativo para todos os participantes. Então, eu não preciso mais fazer conciliação, não preciso mais de processo de conciliação, ok? Se eu escrevi, se você escreveu, está ali registrado para todo mundo ver, ok? Não tem outra verdade além daquela que está registrada ali. E, por último, disputa. A disputa é quando eu tenho aí uma questão financeira em cima da transação. Então, a transação, ela tem, além da transação do ativo, eu tenho aqui um financiamento, por exemplo, né? E aí, quando tem algum problema, eu preciso parar essa transação financeira para que continue ocorrendo aí, continue fluindo a transação do ativo. Perfeito? Perfeito. Vamos agora falar um pouco do potencial e dos casos e do que a gente tem feito, né? Então, se a gente for olhar o próprio Fórum Econômico Mundial, as principais entidades de pesquisa, eles têm falado bastante sobre blockchain, né? Então, desde 2016, aí, que eu acho que 2017, que é o grande boom, que quando todo mundo começou a falar. Então, hoje a gente já tem coisas mais sólidas, a gente está falando mais de expectativas já sólidas de que 10% do GDP global vai estar dentro, circulando por redes aí, executando processo de blockchain até 2025. A gente está falando de um potencial aí de trilhões de dólares sendo transacionados aí em bens até 2030. A gente está falando de indústria financeira, mais de 66% da indústria financeira trabalhando especificamente em projetos de blockchain. A gente está falando de um mercado aí bilionário utilizando a tecnologia, né? Então, isso aí são coisas que muitas são previsões de futuro, mas todas elas já estão no caminho de se tornar realidade. E a gente tem visto isso desde quando a gente começou a trabalhar a tecnologia, né? Então, hoje nós temos mais de 100 redes ativas. Essas redes aí têm inúmeras empresas nos mais diferentes tipos de indústrias possíveis. Então, blockchain não é só para banco, né? Blockchain não é só para mercado financeiro, blockchain é para governo, blockchain é para retail, blockchain é para saúde, blockchain é para energia, blockchain é para transações internacionais de trade, blockchain é para um monte de coisa, né? E a gente tem implementado esses casos aí por todo o mundo. Eu vou contar para vocês, passar rapidamente com vocês,
perdão, esses 4 casos de uso aqui, na verdade, a IBM hoje ela trabalha com 2 modelos, 2 aspectos, né, do blockchain. São o que a gente chama de soluções, são redes que se tornaram, que começaram como projetos, né, para atender um processo de negócio de um cliente, mas que se tornaram redes globais, então as soluções. E 2 é a gente começar esses processos do zero, novas redes do zero, até que elas obviamente se tornem algo com potencial global. Então vou falar dessas 4 redes globais, até por conta do público que a gente tem aqui. A primeira delas é o TradeLens. O TradeLens ele é uma rede que começou com a Maersk. A Maersk é um dos maiores, é a maior empresa, vamos dizer assim, de logística de containers do mundo hoje, né? Então a gente está falando aí de trilhões de dólares sendo transacionados aí com a Maersk. E a gente começou com a Maersk esse projeto de, primeira coisa, digitizar a cadeia de suprimento deles, né? Então imagina que o bem ele tem que sair lá da fazenda, ele entra num container, esse container ele é transportado num caminhão até o porto, lá nesse porto ele vai passar por Receita Federal, ele vai passar por Ministério da Saúde, ele vai passar por um monte de coisas, ele vai entrar nesse porto, ele vai ser endereçado, ele vai ser vai ter um guindaste que vai colocar esse porto, esse container num lugar próprio, depois vai transferir isso para o navio, esse navio vai para o outro porto, enfim, a cadeia inteira é uma cadeia extremamente complexa, é uma cadeia que usa muito papel e muito processo manual. Então, a primeira coisa que a gente começou com a Maersk foi tornar o mais digital possível todas essas transações com todos esses caras que eu acabei de falar aqui com vocês. Então a gente criou essa plataforma onde a gente interliga todos esses atores em processos digitais. Então a gente já tem uma série de documentos digitais que já fazem parte da plataforma, já para serem transacionados 100% digitais, é certificação sanitária, é bill of lading, transportation papers, são alguns invoices, então a gente já consegue já ter uma visibilidade fim a fim do momento que a carga sai até o destino, com previsibilidade, com redução de barreiras alfandegárias, porque eu tenho mais garantias, eu tenho maior garantia da procedência, do acompanhamento desses containers. Eu tenho interconexão com outras tecnologias, como por exemplo a IoT, para acompanhar rastreabilidade desse container, usando GPS, controle de temperatura, enfim, eu tenho vários itens que vão me ajudar a unir esses participantes de uma maneira digital e otimizar esses processos aí globais de importação e exportação utilizando containers por modal marítimo. Isso é o TradeLens, tá ok? Esse outro é o WeTrade. O WeTrade ele é uma rede também, a gente está falando agora, né, nesse momento da crise, uma coisa que a gente vai precisar, obviamente, agilizar aí novamente a economia e a disponibilidade de créditos, de produtos de crédito, de trade, né, de importação e exportação, ela é bastante importante. E essa rede ela começou com esse objetivo. Então foram 12 bancos, os 12 maiores bancos da Europa se juntaram com um objetivo específico de vender produtos de trade finance para pequenas e médias empresas, né, na Europa. Então eles se associaram e aí, utilizando essa solução em comum, eles conseguem dar acesso e vender, obviamente, soluções de trade finance para pequenos e médios empresários, tá? Essa é uma rede que ela começou europeia e ela está se tornando global. Então a gente já está conversando com alguns bancos aqui no Brasil, estamos falando com bancos na América Latina, estamos falando com bancos na Ásia, estamos falando com bancos nos Estados Unidos, para que a gente tenha mais e mais, obviamente, pontos aí mais unidos fazendo esse tipo de
oferta, né, para o cliente, para os clientes finais. Eu tenho o Food Trust, que é uma das nossas redes bastante importantes, foi uma das nossa primeira grande rede global, né? O Food Trust ele é uma rede que ela começa com uma função de recall de alimentos. Então, a ideia era a gente ter essa visão da cadeia alimentar e da segurança da cadeia alimentar, né? Então, a gente começou essa rede com o pessoal do Walmart, e a ideia era exatamente eu ter a garantia, desde o momento que o alimento sai da fazenda até o momento em que ele chega na gôndola no supermercado, eu ter todo o registro do que foi feito, de como ele foi manipulado, de como ele foi distribuído, como ele virou vários produtos, como esses vários produtos eles vão chegar ao consumidor final. E conseguir fazer esse caminho de volta, que é a coisa mais importante, né? Então, tanto para a finalidade de recall, quanto para a finalidade de rastreabilidade desses alimentos. Isso se tornou uma grande plataforma, ele vai se tornar algo maior agora, a gente deve fazer um lançamento aí em algumas semanas. O Food Trust ele vai ser nossa grande base, nossa grande solução de rastreabilidade global, muito em breve. Tá? Mas é uma solução que ele atende desde do pequeno empresário ao pequeno produtor até as grandes cadeias, até as grandes corporações que estão envolvidas em toda a cadeia. Tá? Então, eu trago visibilidade, transparência, rastreabilidade e garantia, né, de procedência dos bens que estão aí registrados dentro dessa cadeia. Ok? E, por último, essa rede aqui ela é baseada numa solução chamada Trust Your Supplier. A gente está trabalhando bastante ela agora, principalmente por conta da questão do Covid. E qual é a ideia aqui? Nós nos juntamos com outras empresas de tecnologia e de não tecnologia também. E a ideia é a gente conseguir ter um cadastro confiável global de fornecedores confiáveis. Então, eu consegui, se eu tive relação com um fornecedor, eu registro, e foi boa essa relação, então eu consigo registrar esse cara ali, ele está à disposição para qualquer outra empresa que tenha a mesma necessidade que eu tive, para conseguir visualizar esse fornecedor e ter, obviamente, relação comercial com ele, tá bom? A gente criou uma solução chamada Rapid Supplier Connect, que ela vai ela vai pegar essa rede que já está pronta, que é do Trust Your Supplier, e eu consegui agora, principalmente, focar em pequenos fornecedores. Então, pensando, por exemplo, no que está acontecendo agora no Covid, respiradores, máscaras, tanta coisa que acabou faltando, a gente descobriu um problema global aí de cadeia de suprimentos por conta da pandemia, né? Então, imagina que o grande fornecedor, sei lá, de máscaras, ele não tá disponível, ele está esgotado. Então, como é que eu tenho acesso a outros fornecedores confiáveis, mas que não sejam tão grandes de maneira rápida, acelerada, e que eu consiga, obviamente, também entender se ele tem a capacidade de fornecer para mim. Então, essa rede, o Rapid Supply Connect, ela é uma rede, ela está gratuita, inclusive até dia 31 de agosto, exatamente por conta do Covid, mas ela é uma rede para integração e validação desses fornecedores, tá? De maneira global, grandes e pequenos, tá bom? Infinitas as possibilidades, infinitas as indústrias, infinitas as aplicações, como vocês puderam ver. Então, a gente falou aqui de um container cheio de bens, a gente falou de um alface, né, sendo transacionada, a gente falou de contratos de produtos bancários, a gente falou aqui de fornecedores, a gente falou de cadastro, a gente falou de tanta coisa. E tantas outras coisas mais podem ser beneficiadas do blockchain. Tá, ok? Pela tecnologia blockchain aí, resolvendo vários problemas de várias cadeias diferentes de negócio, tá bom?
existe esse slide, ele é interessante porque ele está meio... Quanto mais eu converso com os clientes, mais eu vejo ele em transição. Então, assim, esses três caras aqui, eles eram, na verdade, os principais, vamos dizer assim, adotadores, entre aspas, de blockchain no mercado. Então, a gente tinha o regulador, por motivos óbvios, ele é o cara que tem as regras, ele consegue determinar quem vai fazer o que e como. Então, ele, de cima a baixo, ele fala, olha, então tem que usar isso, e pronto, e acabou. Né? Tem que usar o blockchain como um facilitador nos processos. Os grupos de indústria, e aí esses grupos de indústria é o que a gente tem visto mais transformando, né? Porque não é só grupos da mesma indústria, mas às vezes são grupos de indústrias diferentes que estão juntando, estão reunidos em torno de um mesmo problema, não é? Então a gente tem vários participantes se juntando para resolver um problema comum de confiança em torno da transacionalidade de um ativo. Esses são outros tipos de adotadores. E por último, os market makers. Os market makers são aqueles caras que eles vivem inovação. Eles veem inovação, tudo que é novo para eles é um combustível para estar fazendo diferença. Né? Então, esses são alguns dos principais adotantes, dos principais modelos de adotar a tecnologia em soluções de negócio. Tá bom? Por último, aqui eu queria só mostrar para vocês bem rapidamente o que a IBM faz, o que ela tem feito, como ela tem trabalhado na implementação do blockchain nesses projetos de transformação de negócio. Né? Então, a gente tem trabalhado não só com o desenvolvimento de novos ecossistemas e parcerias em cima disso aí, temos a questão das soluções globais, temos um time de serviços bastante importante. Eu estou na liderança do time de serviço aqui na América Latina, desse time de serviços, e a nossa função, na verdade, é começar desde o momento de enxergar o projeto inicial até transformar ele numa rede global, numa solução global, né? Então a gente vai desde o pequenininho até tornar ele algo bastante efetivo. E também temos, obviamente, uma plataforma na qual a gente faz o blockchain funcionar. Esse blockchain que nós utilizamos, ele é um blockchain open source, ele não é da IBM, ele não é propriedade da IBM, então não existe lock-in. Se alguém começar a utilizar o blockchain platform, não vai ficar preso na IBM, nem vai ter que pagar coisas abusivas, né? Então a gente tem, e esse é um histórico bastante interessante. Em 2015 a IBM começou efetivamente a desenvolver a tecnologia, né, o potencial da tecnologia. Mas em 2016, o pessoal da Linux Foundation, que é uma fundação de software, padrões abertos, né, chegou para a IBM e para uma série de outras empresas e falaram, olha, a gente quer desenvolver tecnologia blockchain aberta, open source, porque faz todo sentido a gente ter o máximo possível de empresas, de colaborações e de indústrias envolvidas nisso aí. Então, a IBM cedeu tudo aquilo que ela estava desenvolvendo de graça, gratuitamente, para essa fundação. E ela é uma fundação que trabalha open source, open standard, open governance, inclusive. Né? Então, existem vários níveis aí de associados, dos mais diferentes tipos de indústrias possíveis, desenvolvendo, ajudando a desenvolver tecnologias, soluções, plataformas, ferramentas de padrão aberto para a utilização da tecnologia. Então, isso para a gente é algo muito importante. Por isso que o Blockchain Platform é uma série de ferramentas que a gente possui, mas para trabalhar com essas tecnologias de padrão aberto, né, facilitar na utilização dessas tecnologias, ok? E esse é a plataforma que a gente utiliza, o Hyperledger Fabric. Ele é a principal plataforma, é a que a gente suporta, inclusive, mas nós também trabalhamos com outras plataformas e outros tipos de soluções também de blockchain no mercado. Aqui, terminando rapidamente, é um pouco de como é a jornada de engajamento em um projeto. Então, a gente tem desde a fase de descoberta, né, do caso, do entendimento do caso, a gente faz uma apresentação ou apresentações para os times de negócio,
para que haja um entendimento do que é tecnologia, entendemos como ela pode ser aplicada, fazemos uma validação desses casos, temos vários modelos de workshop, design thinking, utilizando tecnologia agile, até a gente chegar ao ponto de desenvolver um primeiro projeto, um MVP, e um MVE também, né, que a gente começa a identificar principalmente o ecossistema que essa solução vai atender, e a partir daí a gente desenvolve, pilota, coloca em produção até chegar a um ponto de escalar. Então, o que a gente costuma brincar é mira nas estrelas, mas começa aqui a um passo de cada vez aqui na Terra, né? Esse é o modelo, o meu time é o responsável por fazer esse engajamento e desenvolvimento dessas novas soluções, tá? Terminando aqui, só para vocês terem uma ideia rápida, essa é uma demo do Food Trust, uma demo super simples, né? Mas para que vocês tenham uma ideia do nível de informação que a gente pode ter utilizando a tecnologia, né, e a solução. Então, aqui a gente tem a Nestlé, né? A gente começou um trabalho no Carrefour Global, hoje ele faz parte dessa rede, a Nestlé faz parte dessa rede, e a gente começou fazendo aí o registro de alguns produtos específicos com esse acompanhamento, né, de origem, né, com esse certificado de origem. Esse aqui é um purê de batata, né? Então, você pode chegar e ler nesse QR Code que está na caixa o purê, e aí ele mostra isso no seu celular, se você quiser. Fazendo essa leitura, aí eu descubro qual é o lote, e a partir daí eu tenho ele devolve para mim, consumidor, todas as informações importantes acerca desse produto, dessa caixa em específico, né? Então, quando ele foi produzido, até quando ele precisa ser consumido, o que compõe aquilo ali, quais são os componentes que compõem, fala até sobre quem é o agricultor, como é que foi a fabricação, controle de qualidade, como ele foi estocado. Então, informações importantíssimas aí para o cliente final, para ele saber a procedência, para ele saber a origem daquele produto que ele está comprando, né? Que ele está adquirindo ali naquela loja. Eu acho que é isso. Andressa. Eu acho que deu tempo, eu falei demais, né? Então eu fico aqui aberto às questões de vocês aqui. Excelente, Carlos. Muito obrigada pela apresentação, muito bem explicado. Algumas dúvidas elas vão surgindo, né, aqui pelos participantes, mas antes de tudo, eu gostaria de aproveitar e perguntar, por exemplo, no caso de pequenos e médios empresários da área de alimentos, de bebidas, como eles poderiam hoje? Eles não têm acesso ao blockchain, vamos dizer que eles estão conhecendo agora a tecnologia. Quais seriam os primeiros passos? O que seria necessário que eles começassem a fazer para poder adotar essa tecnologia nos processos de negócios deles, por exemplo? Perfeito. A primeira coisa é o filtro, né? Volta para o filtro lá, encontra a rede, encontra o problema de negócio, encontra a rede, encontra a questão de confiança, para ver se blockchain realmente é algo que vai agregar ou se vai simplesmente trazer mais complexidade, né? Então, nos primeiros anos que a gente começou a trabalhar, eu passava mais tempo com os clientes falando para que eles não precisavam de blockchain do que para que efetivamente eles precisariam. Outra coisa é encontrar o que a gente chama de MVE, né, o Minimum Viable Ecosystem. Então, quem são esses parceiros que vão querer estar contigo nessa empreitada, que vão parcerizar com você, não só economicamente, né, mas também do ponto de vista de criação das regras, de criação de governança e tudo mais. E, obviamente, um parceiro tecnológico que ajude vocês a desenvolver isso aí. Essa é uma alternativa se vocês quiserem criar algo novo. Não quero criar algo novo, não tenho parceiro, não consegui visualizar aqui a questão da rede. Beleza. A segunda alternativa é você procurar ou entrar em soluções globais como essas, né? Que tem
condições aí facilitadas, né, para diversos tamanhos de participantes que estejam interessados. Tá? Então, esses são os dois modelos aí de engajamento, tá bom? Muitas companhias, a gente vê elas através das associações, através de cooperativas, através dos ajuntamentos que eles têm de indústrias, eles também conseguem acelerar bastante projetos, tá? Já com essa visão já de associação para conseguir acelerar projetos. Perfeito. Temos uma pergunta que pergunta se você tem algum exemplo de como as câmaras de comércio ou federações de indústrias têm utilizado o blockchain. Do ponto de vista, e aí eu acho que está até um pouco ligado com o que eu acabei de falar, né? Do ponto de vista de Brasil, eu tenho visto muito pouco esse tipo de adesão. Tem algumas conversas que a gente já teve, de algumas que já estão um pouco mais avançadas do que outras. Então, por exemplo, a gente tem conversado muito com o pessoal da Arbitra, muito com o pessoal dos portuários, né? Então, essa turma que gira em torno aí do Tradelands. Então, esses a gente tem visto um interesse maior e um envolvimento, uma movimentação maior aí em direção da tecnologia. Obviamente, os bancos, né? Então, através da Febraban e tudo mais. Então, esses são os maiores movimentos que a gente tem visto. Outros, muito poucos, quase nada. Perfeito. O que leva também a outra pergunta, que é recorrente, perguntando o papel governamental na implementação da tecnologia do blockchain. O governo faz parte de todas essas redes que eu falei para vocês, e de todas as outras que aparecerem. De um jeito ou de outro. Seja como regulador, seja como auditor, seja como intermediário, seja como certificador de processos, né? Então, assim, o governo ele é fundamental. O governo ele é fundamental. Imagina, por exemplo, num Tradelands desse da vida, eu poder chegar para uma Receita Federal do Brasil e pegar a minha carga, colocar dentro de um container, ela chegar num porto e eu já ter o canal verde, porque o auditor da Receita ele já foi lá na minha origem e ele auditou digitalmente já aquela carga dentro daquele container. Aquele container já está auditado, já foi verificado, já foi fiscalizado, e quando ele é fechado, ele tem um cadeado lá, um IoT da vida, que garante que aquele container não foi aberto e eu consigo ter um canal verde. Do mesmo jeito, o Ministério da Agricultura com as certificações, com o CIF, com um monte de coisas, né? Certificações sanitárias, vigilância sanitária. Então, assim, o governo ele pode ajudar bastante, ele está, de alguma maneira, tem que estar integrado dentro dessas redes. Tá? Então, é fundamental a participação do governo como facilitador. E o mais interessante, uma das coisas que eu estava até pensando sobre isso esses dias, para a entidade governamental, a participação nessas soluções globais, na maioria das vezes, inclusive, ela é gratuita. O governo não tem que pagar nada. Né? Então, por exemplo, hoje, se a Receita Federal quiser participar do Tradelands, ela vai pagar R$0. E ele pode ter acesso, não só ter acesso às informações que estão ali, sendo transacionadas por toda a cadeia, né? Como ela também pode implementar outros tipos de processos ali dentro, certificações, documentação, um monte de coisa, né? Aduana, né? Então, pode se beneficiar das informações que saem dessa rede, né? E também da participação dessa rede. Então, a possibilidade de atuação do governo ela é muito, muito grande, muito importante. Mas precisa dessa integração maior com o poder, com o mundo privado. Né? Perfeito, Carlos, obrigada. Você citou sobre os fornecedores confiáveis, uma plataforma, né, que está disponível. Se eu pudesse dar um pouco mais de informações para as pessoas que estão assistindo, como elas podem fazer parte, vamos dizer, elas querem estar dentro, né, desse nicho, dessa rede, para que elas possam fazer mais negócios. Né? Jóia. Então, o Trust Your Supply, se vocês procurarem Trust Your Supply, deixa eu até voltar o slide aqui para vocês verem o nome.
O Trust Your Supplier. Só um momento. Tu pode colocar para compartilhar novamente a tela, por favor? Ixi, descompartilhou? Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu compartilhar novamente. Perdão. Vamos lá. Consegue ver agora de novo a tela? Ok, perfeito. Perfeito. Então, esse Trust Your Supplier, ele é uma rede gratuita, tá? A IBM é um dos grandes parceiros, então é só entrar lá no site e ele tem já lá as orientações, o protocolo, você gratuitamente já pode fazer o cadastramento, tá? O Rapid Supply Connect, ele é uma plataforma paga, mas ele, por conta da questão do Covid, ele vai estar aberto para cadastramentos até dia 31 de agosto, sem custo até dia 31 de agosto, tá? Então, é o Rapid Supplier Connect. Então, é só buscar essa informação também aí no Google, vocês conseguem entrar muito rapidamente aí, tá? Ok. Eu acredito que é isso, né? Chegamos no nosso tempo. Agradeço a excelente explicação, Carlos. Foi muito enriquecedor, aprendi bastante, inclusive. Agradeço a todos os presentes. Amanhã teremos mais capacitações, teremos outra live amanhã falando sobre o mercado, né, americano. E agradeço a IBM, novamente, Carlos, a todos os presentes, e é isso. Obrigada. Obrigado a todos.